Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Debon, professor do Centro Universitário Celso Lisboa e eu tô aqui para te convidar a acompanhar mais esse episódio do programa O que há de bom na arte. E hoje a gente vai conversar sobre uma pintura do século XVI, mais especificamente de 1533, pintada por um cara super hypado naquela época, que era um tal de Hans Holbein. O nome desse quadro é Os Embaixadores. À primeira vista, quando a gente olha para essa obra, parece um quadro comum, você vê dois caras lá, super bem vestidos, você pensa, são dois caras da nobreza, ou um deles parece um religioso, tem uns objetos no fundo. Tá bom, é um quadro que parece simples. Cara, mas ele não tem nada de simples. Para começar, vamos dissecar um pouquinho aqui essa obra. E ela tem um enigma, e esse enigma a gente vai falar no final. Em primeiro lugar, à tua direita você vê um bispo francês, chamado Georges de Selve. Do outro lado, você tem um embaixador francês, que é o Jean de Dinteville. Para que eles estão ali? Eles estão ali porque a Inglaterra está passando por uma série de conflitos religiosos e o rei Henrique VIII está criando uma nova religião, que é o anglicanismo. E quando você olha para o título, vamos começar pelo título da obra, Os Embaixadores. E aí você coloca esses dois homens poderosos ali. Para começar, para ter embaixador, você tem que ter nação, você tem que ter fronteira. Cara, 200 anos antes, em plena era feudal, seria impossível você ter um quadro com essas duas figuras. Então a gente já começa a dizer aí, aqui veio esse quadro. O homem é senhor das fronteiras, o homem é senhor dos estados. E aí a gente vai para o meio do quadro. Tá olhando ali? Tem umas prateleiras ali no meio, tem prateleira de baixo, prateleira de cima. Percebeu que na prateleira de cima você tem um globo terrestre? E no centro desse globo terrestre está a França. Mas o quadro é feito na Inglaterra, Paulo, e o cara bota a França? Claro, gente. Os embaixadores são franceses. E nesse globo terrestre, você percebe também os oceanos. E nos oceanos, cara, tem presença até de monstro marinho aí nesse globo. Paulo, século XVI, os caras acreditavam em monstros marinhos? Olha, eu diria que os embaixadores não, mas tinha muita gente que acreditava. E se tu olhar do lado desse globo terrestre, cara, tá cheio de instrumentos de navegação, instrumentos ali que estão ligados à transformação da ciência. O homem é o senhor das fronteiras, o homem é o senhor dos mares e o homem é o senhor da ciência. Então a gente percebe aí que esse quadro está falando de poder. Tu olha para baixo e aí você encontra um livro. Na parte de baixo tem um livro de cânticos. E esse livro de cânticos de uma nova religião, o luteranismo. E você tem também instrumentos musicais. Olha para o instrumento musical, olha com detalhe, cara. Olha lá para as cordas desse instrumento musical. Você vai reparar que tem uma corda que está arrebentada. E aí eu acabei de falar que junto aí você tem um livro de cânticos luterano. Cara, ele está mostrando aí que a Igreja Católica está no meio de um grande embate. E aí você tem uma corda arrebentada, significa essa dissidência dentro do cristianismo que foi o luteranismo. E por sua vez, quem era o rei da Inglaterra? Henrique VIII. Henrique VIII estava fundando uma nova religião. Então esse quadro também está mostrando que o homem é capaz de romper com a religião, ele é capaz de ter a religião de certa forma nas suas mãos. Mais uma vez a gente fala de poder. E aí tem um detalhezinho aí que vai te mostrar que a Igreja Católica estava perdendo espaço. Procura aí no quadro, dá uma olhada. Procura um crucifixo. Há um crucifixo no quadro. Não adianta olhar no meio. Eu não estou dizendo que a Igreja Católica está perdendo espaço. Você acha que eles iam botar o crucifixo no meio se a Igreja Católica está perdendo espaço? Está no meio, não. Não adianta olhar para as roupas deles. Nenhum deles está carregando um crucifixo também. Não achou ainda? Cara, então eu vou te ajudar a chegar lá. Olha para a tua esquerda. Lá em cima, no cantinho esquerdo. Olhou? Paulo, tá difícil enxergar. Mas é para isso mesmo, é difícil. O
crucifixo está lá no cantinho esquerdo, super disfarçado. E aí você olha para mim e fala, pô, mas então era melhor nem ter colocado. Pô, cara, toda imagem é cheia de símbolos. O que ele quer dizer com isso? Bota um crucifixo católico lá no cantinho para mostrar que a Igreja Católica está sendo colocada para escanteio. A Igreja Católica está ao lado, ela está quase desaparecendo. Pô, o homem é o Senhor das fronteiras, o homem é o Senhor dos mares, o homem é o Senhor da música, da arte, da religião e está colocando a Igreja Católica lá para o lado. Mas aí a gente passa agora para o último detalhe e o grande enigma desse quadro. Olha para o chão. Vai lá. É, o chão mesmo, para os pés dos caras. Isso, no meio. Não tem um negócio aí que está distorcido? Pô, bem distorcido, né? Pô, não tinha Photoshop. O cara fez isso na mão mesmo estudando, cara. Fez todos os cálculos. E qual é o enigma que está ali no chão? É um crânio. Você tem aí um crânio. Pô, e o que quer dizer isso? Vou repetir o que eu já tinha dito. O homem é senhor das fronteiras, dos mares, das ciências, da religião. O homem é o senhor de tudo. O homem controla tudo, mas a morte ele nunca controla. A morte é algo que o homem não tem como fugir. Ela está sempre pairando aí para todo mundo. Então, essa obra fala de tudo, acima de tudo, de poder. Do que o homem pode, do que o homem não pode e aquilo que ele nunca vai dominar. E aí? Gostou do episódio de hoje? Deixa teu like, deixa teus comentários, faz as tuas perguntas, porque a gente vai continuar dissecando a história da arte. Até o próximo programa, hein? Tô te esperando. Segue a gente.